Fala galerinha do primeiro ano, aqui quem tá falando é o professor Jardel, professor de matemática de vocês, tá certo? Bom pessoal, passando para promover um momento com vocês, onde a gente vai tratar a recuperação paralela referente ao primeiro período, tá certo? Então se você é aluno que ficou com uma nota não muito boa, essa é a chance que você tem, né, para estar revertendo isso, né? Então é muito importante que vocês acessem essa aula, esse material, e que possam estar estudando para que posteriormente vocês possam realizar a recuperação de vocês, tá bom? E o que é que a gente vai tratar nessa recuperação paralela do primeiro período? Bom, pessoal, esses são alguns conteúdos que a gente já viu em sala de aula, tá bom? Então não é nada muito novo para vocês, não. Vocês já têm uma familiaridade com esse conteúdo, tá bom? A gente vai ver de forma geral, pessoal, o que a gente chama de sistema de numeração decimal, tá bom? E a gente vai se aprofundar em alguns pontos que são quais? Quadro de valor posicional e as operações com os números reais, tá ok? Então, vamos ficar ligado aí na tela e bora lá ver esse conteúdo, né? Bom, para dar início, eu coloquei aqui para vocês o sistema de numeração decimal, né? A gente vai ver que sistema é esse. Além desse nome, né, sistema de numeração decimal, ele também recebe o nome, pessoal, de sistema indo-arábico. Por que indo-arábico? Hindu, pessoal, porque foi onde surgiu esse sistema, tá bom? E arábico foi porque ele foi difundido na Europa pelos arábicos, tá bom? Então é uma nomenclatura aí que segue o padrão de existência desse sistema, né? Bora lá. Pessoal, ele é um sistema decimal, ou seja, ele sempre ocorre na base 10. Se vocês perceberem, pessoal, esse sistema, ele possui 10 algarismos básicos, que são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E por que de base 10, pessoal? Pessoal, é porque esse sistema, ele sempre vai mudando de 10 em 10. Se vocês perceberem aqui, do 0 ao 9, eu utilizei apenas um algarismo, tá certo? Para representar cada um deles. Depois do 9, vem quem? Vem o 10, o 11, o 12, o 13. Ou seja, eu já passo a utilizar algarismos diferentes, tá bom? E assim vai. 20, 21, 22, 23... 30, 31, 32, 33, ou seja, ele é um sistema que ocorre de 10 em 10, tá bom? Pessoal, ele também é um sistema posicional. E o que é um sistema posicional? Ó, pessoal, cada algarismo, ele vai mudar de acordo com a posição que ele ocupar, tá certo? Em um determinado número. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Observem o número 783 na telinha, ó. O 3, pessoal, ele me diz que eu tenho 3 unidades. O 8, ele me diz que eu tenho 8 dezenas. E o 7 me diz que eu tenho 7 centenas. Vamos fazer aqui o estudo do valor posicional, né, de cada númerozinho desse. Ó. Eu coloquei aqui na tela, né, para vocês um número diferente. 6.786. Eu representei por VP, pessoal, o valor posicional de cada númerozinho desse, tá bom? Então, vamos lá. O 6... O valor posicional de 6 é igual a 6 unidades, tá bom? O 8, o valor posicional de 8 é 80 unidades. O 7, o valor posicional dele é 700 unidades. E o 6 tem como valor posicional 6.000 unidades. Por isso que sempre que quando a gente faz uma leitura, né? Vamos observar esse exemplo. Como é que eu faço a leitura desse número? Ó? Só você observar aqui o valor posicional de cada um deles. Ó. Eu tenho 6.786, tá bom? Então, para fazer a leitura desse número, a gente só precisa verificar o valor posicional de cada algarismozinho, de cada número, ok? E a gente também, pessoal, toca um ponto muito importante, que é a utilização do zero. Observem só o número 2020. Vocês perceberem, ele tem 2 zeros, pessoal. O zero, nessas situações, em diversas situações, né, no caso, ele é utilizado, né, para representar o nada, tá bom? O valor nada, tá ok? Continuemos. A gente vai ver agora o que a gente chama de classes e ordens, tá bom? Pronto, pessoal, cada númerozinho estudado no sistema de numeração decimal, ele apresenta classes e ordens. Se vocês observarem aí nessa tabelinha, eu tenho uma divisão em classes e em ordens.
Observe aqui do lado direito, né? Da direita para a esquerda, a gente tem o que a gente chama, pessoal, de primeira classe. E essa primeira classe, ela apresenta 3 ordens, tá bom? Ou seja, um número de 3 algarismos, ele vai pertencer à nossa primeira classe, tá certo? Ocupando a primeira, a segunda e a terceira ordem. Agora, se eu me deparar, né, se vocês se depararem com um número maior, ele pode estar ocupando aqui a nossa segunda classe, ó. Se vocês perceberem aqui, a segunda classe ela também possui 3 ordens, assim como a terceira classe. Voltemos aqui para a nossa primeira classe. Na nossa primeira classe, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. Observem só o número 524 representado aqui no quadro de valor. 524. Se vocês observarem, o número 4, ele ocupa a casa das unidades simples, tá bom? Essa ordem, essa classe aqui, ela representa as unidades simples, tá bom? Então, observamos aqui, o 4, ele ocupa a casinha das unidades simples. O número 2, ele ocupa a casinha das dezenas simples, ó. Ele está ligado a dezenas, tá bom? E o número 5, ele ocupa a casa das centenas simples, tá bom? Observe no exemplo logo abaixo que a gente tem um número maior, né? 13.267. Observem aqui que os 3 últimos números, ele ocupam a primeira classe, né? E os outros 2, que compõem o número 13.267, eles já estão presentes na nossa segunda classe, quarta e quinta ordem. Vamos fazer aqui novamente uma análise, uma interpretação desse valor dentro do quadro de valor, né, posicional. Bora lá. O número 7, ele está na primeira classe, na primeira ordem, ocupando a casa das unidades simples. O número 6, ele está na primeira classe e na segunda ordem, ocupando a casinha das dezenas simples, viu, pessoal? E o número 2, ele está na primeira classe, terceira ordem, ocupando as centenas simples. Agora, partimos aqui para o 3. O 3, ele já está na segunda classe, que são as classes dos milhares, ó, a classe dos milhares, tá bom? Onde o 3, ele ocupa a casinha das unidades de milhares, tá bom? E o número 1 ocupa a casinha das dezenas de milhares, tá bom? Então, eu faço a leitura desse número 13.267. Aí vocês podem observar logo abaixo, né, outros números também que são maiores, que ocupam além das 2 primeiras classes, né? Chegando até aqui a nossa terceira classe, ó. Como a gente já fez o estudo de números até a segunda classe, ó, quando a gente chega à terceira classe, eu vou estar trabalhando com as classes dos milhões, tá bom? Logo, pessoal, o número 2 aqui, ele ocupa a casinha, né, das unidades de milhões. 2.010.984, tá bom? E por último, por final, a gente tem esse número que ocupa todas as 3 classes. Que número é esse, pessoal? Eu tenho no caso aqui eu tenho 100 milhões, né? 100 milhões, 387.430. Então, quando a gente aplica um número dentro do nosso quadro de valor posicional, a gente pode identificar, né, o valor posicional de cada númerozinho desses, tá bom? Vamos observar aqui o número 17.727.000. Essa é a leitura. Quando algum comando, alguma questão pede para você escrever por extenso, ele deve vir expresso dessa forma: 17.727.000, tá bom? Se você observar aqui, ele alcança a nossa terceira classe aqui, ó, dezenas de milhões, unidades de milhões. Aí aqui a gente tem o 7 ocupando as centenas de milhares. Tenho aqui o 2 ocupando as dezenas de milhares e tem o 7 aqui ocupando as unidades de milhares, tá bom? E o 0, como a gente viu antes, ele é usado, né, para expressar o nada, né? Então vamos lá. Observação, viu, pessoal? Todas as ordens, né, que são essas ordenzinhas aqui que vocês estão observando em cada classe, elas são representadas pelo algarismo 0, como ocorre no caso acima. Observe que nesse caso, né, todas as ordens aqui da primeira classe, ó, nesse número, eles foram representados por 0, tá bom? Não é feita a leitura dessa classe, então.
Pronto, pessoal, pulando essa parte, né, de sistema de numeração, a gente vai adentrar agora, né, aos conjuntos numéricos, tá bom? A gente vai ver alguns conjuntos básicos que são necessários para vocês estarem estudando para essa recuperação do primeiro bimestre, tá bom? Vamos lá. O primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Ó, pessoal, iniciando pelo zero e acrescentando sempre mais uma unidade, a gente vai ter a sucessão dos números naturais. Ou seja, eu tenho como pontapé inicial, a partir do zero, e assim vai para infinitos números, o que a gente chama de conjunto dos naturais, tá bom? Quem são os elementos desses conjuntos? Ó, pessoal, eu tenho quem? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitos. Se vocês perceberem, a partir do zero, eu sempre vou acrescentando um. Ou seja, para a gente estabelecer o conjunto dos números naturais, basta eu pegar apenas um elemento e ir sempre somando um. Por exemplo, eu tenho 0. Quando eu somo com 1, resulta em 1. Quando eu tenho 1 e somo com 1, resulta em 2. Quando eu tenho 2 e somo com 1, resulta em 3. Então, sempre se vocês fizerem essa sucessão de números, né, a gente vai acabar se deparando com o conjunto dos números naturais, que são infinitos, tá bom? Ó, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele é indicado pela letra N. Acredito que muitos de vocês já tenham visto essa representação, porque já foram alguns dos pontos, né? Um dos pontos trabalhados por nós em sala de aula, né? Ó, pessoal, quando a gente faz a consideração, né, dessa sucessão de números naturais, a gente pode dizer o quê? Podemos dizer, ó, que o zero, ele sempre vai ser o menor dos números naturais, tá bom? Porque se eu encontrar algum valor menor que zero, ele já não vai pertencer mais ao conjunto dos naturais, tá ok? Todo número natural, pessoal, ele é seguido imediatamente por outro número. É exatamente esse número que a gente vai chamar de sucessor. Sempre que eu me deparo com um número natural, o sucessor desse número ele também pertence ao conjunto dos naturais, tá bom? Assim, ó, o sucessor de 0 é 1. Por quê? Porque quando eu somo 0 mais 1, vai resultar em 1. O sucessor de 5 é 6. Por quê? Porque quando eu somo 5 mais 1, resulta em 6. O sucessor de 10 é 11, pois 10 mais 1 é 11. Então, essa sucessão de números naturais, ela sempre vai me resultar em um valor que também pertence aos naturais, tá bom? Com exceção do zero, pessoal, antes de qualquer número natural, vem imediatamente antes outros números naturais. É o que a gente chama de sucessor, pessoal. Se para encontrar o sucessor de um número natural eu somava com 1, para me encontrar o antecessor, eu faço o inverso. Eu subtraio 1, eu tiro 1. Então, a gente pode encontrar outros números naturais encontrando o antecessor de um número, com exceção do zero, né? Porque ele é o menor número natural existente. Assim, o antecessor de 1, pessoal, é 0, pois quando eu faço 1 menos 1, eu obtenho 0. O antecessor de 20 é 19, pois quando eu faço 20 menos 1, eu obtenho 19. E o antecessor de 41 é 40, pois quando faço 40 menos 1, eu obtenho 40, né? Bora lá. Como todo número natural tem sucessor, dizemos que N, né? Dizemos que N ele é um conjunto infinito, pessoal. Essa relaçãozinha de encontrar o antecessor e o sucessor, ele nos permite dizer, né, que o conjunto dos naturais ele é um conjunto infinito, pois eu vou sempre ter um número maior que o outro e menor que ele também. Pronto, pessoal, agora a gente adentra a parte das operações com os números naturais, tá certo? Com os números reais. Então, a gente vai estar trabalhando de forma pautada aqui, como é que é feita essa adição com os números naturais, tá bom? Bora lá. Pessoal, a palavra adicionar, ela significa o quê? Ela significa juntar ou reunir quantidades, tá bom? Então, sempre que você, aluno, se deparar com uma situação onde pede para você juntar, reunir partes envolvidas, vocês vão estar trabalhando a operação da adição, tá bom? Então, bora lá.
Vamos considerar uma seguinte situação. Uma escola, ela funciona em 2 períodos, tá ok? No período da manhã, estudam 437 alunos e no período da tarde, estudam 498 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola? Ó, pessoal, está perguntando quantos alunos ao total estudam nessa escola, né? Vocês percebem que eu tenho informação de uma quantidade que estuda pela manhã e de uma quantidade que estuda pela tarde. Então, o que é preciso fazer nessa situação para encontrar a quantidade total de alunos, né? Pronto, pessoal, fica explícito aí que é necessário fazer uma soma. Então, eu vou fazer o que? A gente vai fazer a soma de 437 alunos da manhã com os 498 alunos da tarde, tá bom? Então, vamos lá. Para facilitar aqui essa operação com vocês, eu vou colocar aqui o que a gente chama de quadro de valor posicional, que é aquele quadrozinho que a gente viu lá atrás, tá bom? Eu vou só expressar esses valores dentro do nosso quadro de valor posicional. Observem aqui que eu expressei o número 437 logo aqui, ó. Ele ficou ocupando toda a nossa primeira classe, né? E logo abaixo eu coloquei o número 499, que se refere à quantidade de alunos do turno tarde. Coloquei o símbolo de mais e pronto. Agora já é possível a gente fazer essa soma. Vamos aqui. Se vocês perceberem, pessoal, quando eu for fazer uma soma, eu preciso colocar número abaixo de número. Se vocês observarem aqui, o 7, que representa as unidades simples, eu coloquei logo acima do 9, que também representa as unidades simples. O 3, que representa as dezenas simples, eu coloquei logo acima do 9, que representa também as dezenas simples, tá bom? E aqui na casinha das centenas simples, eu coloquei um abaixo do outro. Então, sempre que você for fazer uma adição, você precisa fazer essa correspondência, tá bom? Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 7 unidades mais 9 unidades. Quanto é que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter 16 unidades. E se vocês perceberem, pessoal, 16 ele corresponde ao quê? Ele corresponde a uma dezena e 6 unidades. Então, o que é que eu faço? Eu deixo aqui embaixo as minhas 6 unidades e levo uma dezena para cá, para cima. Uma dezena. Logo, pessoal, uma dezena mais 3 mais 9 vai me resultar o quê? 1 mais 3 é 4. 4 mais 9 é 23. Ou seja, eu encontrei aí 23, 2 dezenas e 3 unidades. Então, eu vou baixar aqui a unidade 3. E levo o 2 lá para cima. Tá bom? O 2 não, no caso aqui, é 1. Que deu foi 13, né? Então, vamos lá. Somando aqui o 1 com o 4, eu obtenho 5. E 5 mais 4 é 9. Logo, pessoal, estudam 936 alunos nesta escola, tá bom? Vocês precisam fazer essa correspondência, né, entre essas classes, entre essas ordens. Pronto, pessoal, com a subtração não é nada muito diferente não, tá bom? A palavra subtrair, ela significa tirar, retirar. Então, sempre que vocês se depararem com situações onde expresse a relação de tirar, de retirar, vocês vão estar trabalhando com a subtração de números naturais, tá bom? Então, pronto, né, pessoal? Vamos considerar aqui agora uma situação onde nos permita trabalhar com a subtração, tá certo? Um criador tem 216 coelhos, vende 145. Com quantos coelhos ele ficará? Ó, pessoal, se vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que esse criador ele fez uma retirada, né? Ele retirou 145 dos seus coelhos para fazer essa venda. Aí me pergunta, com quantos coelhos ele ficará? Então a gente percebe aí que tem uma relação de subtração, né? Ele tem que fazer uma retirada. Para a gente resolver esse exemplo, a gente vai abordar novamente o quadro de valor posicional, tá certo? Eu vou colocar dentro desse quadro os nossos valores. Observem só,
eu coloquei aqui o número 216 e 145. A gente precisa fazer a subtração entre esses dois valores, tá bom? Se vocês perceberem, eu coloquei aqui, ó, o 6 acima do 5, pois os dois representam as unidades. Aqui na casinha das dezenas eu coloquei o 1 sobre o 4, porque representa as nossas dezenas simples. E o 2 e 1 que representam as nossas centenas simples. Então, vocês sempre precisam fazer essa correspondênciazinha, tá? Tanto para adição quanto para subtração. Vamos lá. Aqui nas casinhas das unidades simples, eu tenho 6 menos 5. Quanto que é 6 menos 5, pessoal? É 1, não é isso? Então, a gente vai e coloca o nosso 1 aqui. Aqui nas dezenas, eu tenho 1 menos 4, pessoal. Eu não posso tirar 4 de 1, pois 1 ele é um valor menor que 4. O que é que eu faço, pessoal? Eu preciso, no caso aqui, existe um artifício matemático que me permite pegar emprestado dos outros valores. Observem só, como eu tenho 1 aqui, eu posso pegar emprestado do 2, que está logo à esquerda dele. Ó. Quando eu pego um emprestado do 2, eu vou ficar apenas com 1. E esse 1 que eu retirei, eu coloco ele aqui, deixando o valor 11. Agora sim eu posso fazer a subtração. Eu tenho 11 menos 4. Quanto que é 11 menos 4, pessoal? É 7, não é isso? Então eu coloco o 7 aqui. Agora, pessoal, se vocês observarem aqui, quando eu tiro 1, fica 0, pessoal. Logo, pessoal, o criador ele ficará com 71 coelhos, tá bom? Bora lá prosseguir. A gente vai ver agora outra operação possível de se realizar com os números naturais, ok? Que é a multiplicação. Na matemática, pessoal, a operação da multiplicação, né, ela é usada quando a gente deve se adicionar muitas vezes o mesmo número, né? Quando a gente precisa fazer uma sucessão de adição com o mesmo valor. Vamos observar essa situação. Em um estojo, há 12 lápis de cor. Quantos lápis há em 4 estojos, pessoal? Então, fica evidente aí, pessoal, que eu preciso fazer uma série de somas com o mesmo valor. Se vocês observarem, para mim encontrar esse valor, eu teria que somar 12, mais 12, mais 12, mais 12, 4 vezes, né? E isso resultaria em 48 lápis. Então, a multiplicação, ela me evita de estar fazendo essa série de adições e me permite que eu possa fazer apenas uma multiplicação, tá bom? Pois como eu estou trabalhando com o mesmo valor, que é 12, 4 vezes, eu posso apenas fazer essa multiplicação, tá certo? Então, ao invés de você estar fazendo essa série de adições, a gente pode estar usando o algoritmo da divisão. O que é o algoritmo da divisão? É exatamente, pessoal, vocês fazerem essa representação aqui dentro do quadro de valor. Pessoal, só lembrando, vocês não precisam estar fazendo sempre esse quadro de valor, não. Eu só estou colocando ele aqui para facilitar a compreensão de vocês, tá ok? Então, vocês podem apenas estar fazendo a multiplicação, a operação normal, sem precisar estar fazendo esse quadro aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui dentro do quadro de valor, né, a nossa operaçãozinha. Eu tenho 12 vezes 4. Eu coloquei o 2 aqui porque ele representa as unidades simples. E o 1 porque representa a dezena. E uma dezena mais 2 unidades é 12, tá bom? E o 4 que representa as nossas unidades, tá ok? Pois é só agora vocês fazerem a multiplicaçãozinha normal. Vamos lá. Quanto que é 4 vezes 2? É 8, né? E 4 vezes 1 é 4. Se vocês observarem, eu obtive o valor 48, que é o mesmo quando eu fiz essa série de adiçõezinhas aqui, ó. Ou seja, a multiplicação, ela me evita de estar fazendo uma série de adições de um mesmo valor, onde eu posso estar fazendo apenas essa multiplicaçãozinha aqui. Se antes, pessoal, eu tinha 2 unidades simples, depois que multipliquei por 4, eu fiquei com 8 unidades simples, não é isso? E antes eu tinha uma dezena, quando eu multiplico por 4, eu fico com 4 dezenas. Então, 48 é a nossa resposta, tá bom? Há 48 lápis. Vamos para outro exemplo aqui. Comprei, pessoal, um carro e vou pagá-lo em 15 prestações iguais, né? De 2.430 cada uma. Quanto eu vou pagar por esse carro? Então, pronto, pessoal.
ele disse que eram 15 prestações. As prestações a gente paga mensalmente, ou seja, todo mês eu vou pagando uma parcela igual. Então, para evitar de eu estar fazendo uma série de somas, né, de uma mesma parcela, eu vou abordar da multiplicação para isso, tá bom? E a gente vai fazer isso utilizando o algoritmo da divisão. Vou colocar novamente o nosso quadro aqui, o quadro de valor posicional, e coloquei dentro dele os nossos valores. Ó. Coloquei 2.430 e o nosso 15, que diz respeito à quantidade de parcelas, tá bom? O 2, pessoal, ele ocupa a unidade de milhar, tá bom? O 4, as centenas simples. O 3, as dezenas simples. E o 0, as unidades simples, tá bom? Bora lá fazer essa multiplicaçãozinha aqui, pessoal. Como vocês devem saber, né? Eu devo iniciar sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer primeiramente a multiplicação de 2.430 por 5 e depois eu faço por 1. Como eu vou estar multiplicando primeiro os 5, eu devo estar colocando as respostas logo abaixo dele, tá bom? Quanto que é 5 vezes 0, pessoal? 5 vezes 0 é 0, né? Pronto, agora vamos para o seguinte. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. Coloco o 5 e leva o 1. Quanto que é 5 vezes 4? É 20, né? Com 1 dá 21. Coloco o 1 e levo o 2. 5 vezes 2 é 10. Mais 2 é 12. Então, eu já fiz a nossa primeira multiplicação aqui com 5. Agora, pessoal, vou fazer a multiplicação desse número por 1. Como eu vou fazer por 1, eu devo iniciar colocando os valores logo abaixo dele, ó, logo abaixo do 1. Quanto que é 1 vezes 0? Vai dar 0. Vocês perceberam que eu coloquei o 0 logo abaixo do 1. Quanto que é 1 vezes 3? É 3, né? 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 2 é 2. Quando eu faço essas multiplicações, pessoal, a única coisa que falta fazer é fazer essa soma desses resultados que a gente obteve. A gente vai fazer uma soma. Quanto é 0 mais 0? É 0, né? Porque não tem valor ali, porém é o 0 que ocupa esta casinha. Eu tenho 5 mais 0. 5 mais 0 é 5, né? Eu tenho 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Eu tenho 2 mais 4 e 2 mais 4 é 6. E tenho 1 mais 2 e 1 mais 2 é 3. Logo, pessoal, eu vou pagar, né, nesse carro, com base nessas 15 prestações, vou pagar um valor de R$ 36.450, tá bom? Então, vamos lá para a nossa última operação com os números naturais, que é a divisão. Pessoal, dividir significa partir ou repartir. Então, sempre que houver alguma situação onde eu preciso fazer uma partição, uma repartição de elementos, de partes, eu vou estar trabalhando com a divisão. Lembrando, pessoal, que sempre que houver essas partes, essa divisão, vão ser sempre em partes iguais, tá bom? Vamos lá. Na matemática, pessoal, a operação de divisão ela é usada quando devemos repartir uma quantidade em partes iguais, que foi o que eu acabei de falar, não foi? Então, pronto, vamos considerar uma situação aqui. Para uma gincana, escreveram-se 325 pessoas, distribuídas igualmente em equipes de 13 pessoas em cada equipe, tá ok? Quantas equipes disputaram a gincana? Pronto, pessoal, a gente está vendo aqui uma situação onde eu tenho um total de 325 pessoas, né? E preciso de 13 equipes. Quantas pessoas, né? Quantas equipes vão poder disputar essa gincana, né? Com quantas vai poder haver essa gincana? Bora lá. Para isso, pessoal, a gente vai construir aqui o algoritmo da divisão. A gente vai colocar o nosso valor, 325, e o nosso divisor, que é o 13. Eu estou dividindo 325 por 3. O que a gente precisa observar? Eu tenho aqui como primeiro número de 325 o 3. Eu posso fazer a divisão de 3 para 13? Não posso, né, pessoal? Por isso, eu preciso pegar o valor que está mais à direita, que é o 2, logo ficará 32. E quanto que é 32 dividido para 3? Qual é o número que eu multiplico por 13 e vai chegar mais próximo, vai se aproximar mais de 32?
É o 2, né, pessoal? Porque quando eu multiplico 2 vezes 13, eu vou obter 26. Pronto, eu encontrei 26. Agora eu preciso fazer a operação de subtração entre 32 e 26. Quanto que é 32 menos 26? É 6, não é isso? Então pronto, eu tenho 6. O que é que eu preciso fazer agora? Vocês perceberam que sobrou um númerozinho além do 32, que é o 5. Então esse 5, pessoal, eu baixo ele, tá bom? Ficou 65 dividido para 13. Qual é o número que quando eu multiplico por 13 me resulta ou chega mais próximo de 65, né? É o 5. E 5 vezes 13 é exatamente o 65. Quando eu operaciono, quando eu faço a subtração aqui, eu obtenho 0. Então pronto, pessoal. Quando a gente chega ao resto zero, isso significa que a minha divisão ela terminou, tá bom? Quando eu obtenho um resultado final, o resto, no caso aqui, 0, eu já terminei a minha divisão. E qual foi o resultado da nossa divisão? De 325 por 13. Foi o 25, que está aqui logo abaixo do divisor, tá bom? Então, 25 equipes disputaram essa gincana, tá certo? Olha só, pessoal, agora a gente vai falar sobre um ponto bem importante, que são os conjuntos dos números inteiros, né? O conjunto desses números. O que é um número inteiro, né? A gente vai estar vendo agora o conceito desse conjunto, tá bom? Ó, pessoal, os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, tá bom? Pelo zero e por todos os números inteiros positivos, ou seja, o conjunto dos números inteiros, representado pela letrinha Z, é a união dos números naturais, que você já conhece, né? O 0, 1, 2, 3, até o infinito, com os números negativos, né? Que ficam abaixo de 0. Olha só, eu tenho aqui a representação do conjunto dos números inteiros, né? Coloquei a letrinha Z como forma de representar o conjunto. Aí, se vocês observarem aqui, eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho a presença de números inteiros positivos, né? E também tenho a presença de números negativos e o zero. E se vocês perceberem, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu tenho valores infinitos, tá certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele também é um conjunto infinito. Ó, pessoal, vamos abordar agora de uma situação problema que me permite analisar determinadas situações onde eu vou estar trabalhando com números negativos e números positivos, tá bom? Eu posso identificar uma situação quando que é número negativo e quando que é número positivo. Esse aqui é um exemplo bastante usado em livros, em sites, porque trabalha muito essa relaçãozinha do conjunto dos números inteiros. Ó. Eu tenho aqui um termômetro em certa cidade marcou 10 graus acima de zero. Observem só essa expressão, acima de zero durante o dia. E à noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Olha só, outra expressão, abaixo de zero. Qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Pronto, pessoal, quando a gente fala acima de zero, sempre tiver uma situação que vocês se depararem e esteja mostrando uma temperatura em grau acima de zero, isso me diz que eu estou trabalhando com números positivos, tá bom? Números acima de zero. E quando falamos dos números abaixo de zero, a gente vai vamos nos referir a números negativos, tá ok? Então, essa relaçãozinha, ela nos permite ver que a gente sempre vai estar trabalhando com números inteiros. Voltando aqui para o exemplo que eu dei antes, a representação do conjunto dos inteiros. Se vocês perceberem, aqui no meio eu tenho um zero. À direita do zero, eu sempre vou ter valores positivos, ou seja, esses valores à direita, eles me permitem relacionar com os números acima de zero, que são positivos. E logo aqui à esquerda, eu tenho valores negativos, o que me permite relacionar, né, nessa situação que eu estou trabalhando com números abaixo de zero. Então, números à esquerda de zero são negativos e números à direita do zero são positivos e infinitos para ambos, tá ok? Olha só, eu tinha aqui 10 graus. 10 graus me dizia que era 10 graus acima de zero. E aqui eu tenho 3 graus abaixo de zero. Quando eu estou trabalhando com essa relação abaixo de zero, eu tenho números negativos, o que me faz
colocar o sinal de menos antes desse valor. Então, se eu estiver trabalhando com um número abaixo de zero, eu preciso colocar o sinal de negativo, sinal de menos, tá bom? Olha só, chamamos números negativos, pessoal, todos os que estão abaixo de zero, como eu já tinha falado. Os números negativos, eles escrevem-se com o símbolo menos antes do valor numérico, tá bom? Então, sempre que vocês se depararem com um número negativo, ele precisa ter o sinal de menos antes desse valor. É assim que a gente faz a diferenciação entre os positivos e os negativos, ok? Quando o número não leva sinal nenhum, pessoal, a gente pode entender o que? Observem só, eu tenho 6 igual a mais 6. Então, um número positivo, ele pode vir com o sinal de positivo, de mais, ou ele também não pode vir. Então, se ele não vem com o sinal, já fica explícito que a gente está trabalhando com um número positivo, tá bom? Não necessariamente é obrigatório o sinal do positivo acompanhar. Pois, então, se ele não tiver o sinal, a gente já fica entendido que é positivo, tá bom? Do mesmo jeito aqui é o mais 12, pode ser representado tanto o mais 12 como apenas o 12. As duas formas nos permitem perceber que estamos trabalhando com número positivo, ok? Pronto, pessoal. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes, que é a adição algébrica de números inteiros, né? Quando a gente fala em adição algébrica, a gente não está trabalhando apenas a adição, não, viu? A gente também trabalha concomitantemente a subtração também, viu? Então vamos lá abordar desse tema. Ó, pessoal, da adição de dois números relativos com o mesmo sinal resulta em um número com o mesmo sinal, cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desses números. Então pronto, pessoal, essa aqui é a primeira observação acerca da adição. Sempre que vocês tiverem números de mesmo sinal, o resultado da soma desse número, você precisa repetir o sinal, né? Se no caso forem números de mesmo sinal, você repete o sinal e soma os valores absolutos. Vamos ver aqui. Eu tenho mais 4 mais 2. Vocês perceberem, são valores de mesmo sinal. Logo eu vou repetir o sinal e vou somar os valores absolutos. Os valores absolutos, pessoal, são esses valores que estão aqui sem considerar o sinal. Eu tenho 4 mais 2. 4 mais 2 é 6, tá bom? Logo o resultado é 6 positivo. Logo abaixo eu tenho menos 4 mais menos 2. Observem aqui que ambos têm o mesmo sinal, negativo. Logo, o resultado vai ser também um número de mesmo sinal, que é negativo. E os valores absolutos são 4 e 2. Quanto que é 4 e 2? É 6. Logo, o resultado é 6 negativo, tá bom? Pronto, pessoal. Agora, da adição de números relativos com sinais contrários, né, sinais diferentes, a gente precisa fazer o quê? O resultado, ele vai vir com o sinal do número que tiver um maior valor, tá bom? Então, o sinal do resultado vai ser o sinal que acompanha o maior valor absoluto, tá bom? O seu valor absoluto é a diferença dos valores absolutos desse número. Olha só. Eu tenho menos 3 mais 2. São números com sinais contrários, né? Sinais diferentes. Qual dos valores absolutos, 3 e 2, apresentam o sinal do resultado, né? Qual desses aqui é o maior valor absoluto? É o 3, né? E o resultado que acompanha, o sinal que acompanha o 3 é o negativo, logo o resultado é negativo. E a diferença de 3 para 2, 3 menos 2 é 1. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho 3 mais menos 2. O sinal do maior aqui é o que? É positivo, logo o resultado será positivo. E o resultado da diferença entre os valores absolutos 2 e 3 é 1. Logo o resultado é um positivo. Vamos lá, pessoal, para a multiplicação de números inteiros, ó. A gente também precisa fazer essa consideração dos jogos de sinais para a gente poder chegar a um resultado. Se os fatores tiverem sinais iguais, o produto é positivo. Pessoal, os fatores são aqueles elementos que compõem a multiplicação, tá bom? Então, se ambos os fatores na multiplicação tiverem o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, tá bom?
Observe só, eu tenho 5 vezes 2, são dois números positivos, logo o resultado é positivo. Eu tenho 3 vezes 7, todos são positivos, logo o resultado é positivo, né? 3 vezes 7 é 21. Eu tenho menos 5 vezes menos 2. Ambos têm o mesmo sinal, são negativos, né? Ambos têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, o resultado é positivo. 2 vezes 5 é 10. Eu tenho aqui menos 3 vezes menos 7. Ambos têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, o resultado é positivo. E 3 vezes 7 é 21, tá bom? Pronto, pessoal. Agora, se dois fatores tiverem sinais diferentes, o produto é negativo. Pronto, se eu tiver, por exemplo, a multiplicação de um número positivo com um número negativo, o resultado vai ser negativo, tá bom? Então, essa é a diferença quando a gente se trabalha com a multiplicação, onde os números têm os mesmos sinais. Aqui, como tem sinais diferentes, o resultado é sempre positivo. Eu tenho 3 positivo vezes menos 2, que é negativo. O resultado é negativo e o resultado da multiplicação entre os valores absolutos 2 e 3 é 6. Aqui eu também tenho um número negativo e positivo, resultado sempre negativo, e o resultado da multiplicação dos valores absolutos 5 e 4 é 20, tá bom? Menos 20. Observe outro exemplo. 6 positivo vezes 5 negativo. O resultado é sempre negativo. E o resultado da multiplicação de 6 vezes 5 é 30. Eu tenho agora menos 1 vezes mais 7, né? Um positivo e um negativo. O resultado sempre negativo. E o resultado da multiplicação de 1 com 7 é 7. Menos 7. E agora a gente pula para a divisão de números inteiros, viu, pessoal? Ela apresenta uma grande semelhança com a multiplicação, porque o jogo de sinal, nessa parte, ela também obedece às mesmas condições da multiplicação, tá ok? Olha só, se o dividendo, que é um dos elementos, né, da divisão, e o divisor tiverem sinais iguais, o quociente é positivo, ok? Por exemplo, eu tenho menos 10 dividido para menos 5. São dois números que apresentam o mesmo sinal, né? O mesmo sinal negativo. Logo, o resultado é positivo. E o resultado da divisão dos valores absolutos, né? 10 dividido para 5 é 2. Eu tenho menos 1 dividido para menos 1. São dois números iguais, com o mesmo sinal. Logo, o resultado é positivo, que é 1. Eu tenho 20 dividido para 5. São números positivos, o resultado é positivo. 20 dividido para 5 é 4. E tenho 100 dividido para 4. Também são dois números positivos, logo o resultado é positivo, que é 25. Pronto, agora se o dividendo e o divisor tiverem sinais diferentes, contrários, né? O quociente vai ser negativo. Observe. 10 positivo dividido para 5 negativo, né? Sinais são diferentes, o resultado logo será negativo. E o resultado da divisão dos valores absolutos, né? 10 e 5 é 2, logo ficará menos 2. Eu tenho menos 1 dividido para 1 positivo. Sinais são diferentes, logo o resultado é negativo, que resulta em menos 1. Eu tenho menos 20 dividido para 5 positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 20 dividido para 5 é 4, o resultado é menos 4. E tenho 100 dividido para menos 4, né? São dois números de sinais diferentes, opostos, logo o resultado vai ser negativo. E 100 dividido para 4 é 25, tá ok? Então pronto, pessoal, a gente chegou até essa parte aqui, que a gente considera bem importante, que fala sobre a parte das operações. Então é muito importante que vocês estejam acessando aí essa videoaula, tá bom? Para que vocês compreendam melhor, para no dia da recuperação vocês darem um show, tá ok? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo para nossa recuperação. Logo mais estarei postando para vocês uma atividade auxiliar para a recuperação de vocês, tá bom? Então, façam bastante proveito aqui dessa aula, de todo o material que for disponibilizado, porque logo mais à frente a gente vai estar disponibilizando a recuperação paralela do primeiro período de vocês, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês aí nessas aulas e um abração aí para vocês, né? Fiquem todos bem, ok? Falou!